outro neurocirurgião falando, como você informar a família de um paciente grave. Então eu vou colocar um pouquinho da minha organização feita e que eu acho interessante, né? Principalmente na hora do trauma. Então quando você tem um paciente crítico, um paciente grave, que sofreu um traumatismo crânioencefálico grave, que você vai precisar manejar aquele paciente, você tem que organizar algumas coisas. Primeira coisa, ser muito claro para a família, informar a gravidade da situação daquele paciente. Número 2, informar as próximas etapas. Aquela família, de um modo geral, não está acostumada com aquela situação de pronto-socorro, então você tem que ser claro. Número 3, informar o seu papel no manejo dela. Então, se é neurocirurgião, você vai estar olhando o trauma crânioencefálico e vai estar informando as informações das lesões de medula também. Então, aquele paciente, ele vão ter vários médicos manejando aquele paciente. E você tem que ser específico para aquele familiar, que ele está te vendo como médico, ele não entende que há essa divisão e que cada médico vai olhar. Então, você informa especificamente o que você vai fazer, quais são as próximas etapas do seu tratamento. E uma conduta que eu sempre tenho é ser muito claro o que foi achado. A maioria dos hospitais que eu trabalho, eles têm laudos que eles fazem de forma urgente, né? Paciente crítico que chega, então eu dou para a família o laudo dos exames, para ela ter claro para ela o que está acontecendo com aquele familiar. E principalmente deixar claro as etapas. No momento agudo, eu vou operar, não vou operar, por que eu vou operar, o que vai ser feito, quanto tempo tem esse procedimento e os riscos posteriormente. E principalmente mostrar depois quais são as próximas etapas. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. O paciente teve um TCE grave, você precisa monitorizar a PIC. Então você vai informar o familiar, ele está com trauma grave, isso é uma situação crítica, o cérebro está dentro de uma caixa fechada, se aquilo aumenta, isso pode levar a um dano. Então o que eu vou fazer agora é monitorizar essa pressão intracraniana. Se essa pressão estiver alta e refratar as medidas clínicas, muitas vezes eu tenho que fazer uma cirurgia maior, que se chama craniectomia descompressiva. Depois do procedimento, ele vai para a UTI e a gente vai ter essas informações. Então é importante você ser bem específico para o familiar o que vai ser feito, quais são as próximas etapas. Outro fator muito importante é identificar quem é o contato com a família. Esses pacientes de trauma chegam uma quantidade muito grande, né? Amigos, namorados, e muitas vezes vão ter uma pessoa que vai ser aquela pessoa que meio que está organizando ou vai ter maior poder de organização da família para estar passando aquelas informações. Não dá para você ficar repetindo a mesma história 15, 20 vezes. Então eu sugiro você ter essa identificação e vai ter aquela pessoa que você vai ter um vínculo com ela para estar dando essas informações. Criar um canal de comunicação. Como assim? A família, durante seu processo de tratamento, ela vai ter algumas dúvidas e ela quer saber como se comunicar. Eu particularmente trabalho em algumas instituições privadas, dou meu número e a família, quando tem alguma dúvida, ela te contata diretamente. Isso não é possível para você informar para o familiar com quem ela se comunica, os horários de visita e quais momentos você vai estar dando aquela informação. Paciente crítico neurocirúrgico é um paciente, de modo geral, ele tem uma internação prolongada. Geralmente, vários profissionais vão estar tendo contato com aquele familiar. Então, eles às vezes ficam perdidos porque ele tem informações, não é que sejam divergentes, mas são maneiras de falar diferentes dos profissionais de saúde. Então, é importante você ter uma comunicação clara para aquela família e se colocar naquela situação que, sem dúvida, é uma situação bem atípica. Alguém jovem que está com trauma grave. Essa é a situação típica no trauma crânioencefálico e que a família não está nada preparada para aquela situação. Então, por isso, você conseguir, nessa situação caótica para a família, conseguir organizar a informação vai ser uma das coisas mais importantes para que aquela família fique tranquila e você tenha um bom manejo com eles durante toda a internação.